Amém. Shalom, a paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe. Tome a sua Bíblia comigo, por favor, no Salmo de número 88. Salmo dos filhos de Corá. Este não é um salmo de Davi, Salmo dos filhos de Corá, número 88. Acompanhe comigo a leitura, por favor. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já se beira da morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras. São desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesas a tua ira. Tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição, dia após dia. Venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Mostrarás tu prodígios aos mortos, ou aos finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas, e a tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Por que rejeitas, Senhor, a minha alma? Por que ocultas de mim o rosto? Ando aflito e prestes a expirar desde moço. Sob o peso dos teus terrores, estou desorientado. Por sobre mim passaram as tuas iras, os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água, de contínuo a um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste amigo e companheiro. Os meus conhecidos são trevas. Amém. Vamos orar. Querido Deus, querido Pai, graças te damos por mais uma vez estarmos diante do Senhor, da sua santa palavra. Pai, eu oro por cada membro desta igreja, onde eles estiverem nesta hora, eu os abençoo, Pai, e te peço que eles sejam fortalecidos através deste vídeo. Pai Santo, eu oro pelos mantenedores, os que têm sustentado esta obra com o seu dinheiro, ganho com o seu trabalho. Oh Deus, abençoa grandemente a cada um. Pai, eu oro por esse menino Bernardo, que chegou esse pedido de oração agora para mim. Eu coloco a vida desse menino diante do teu altar. Eu não sei o que ele está precisando agora, mas o Senhor sabe. Venha, Pai, por favor, em socorro desta criança. Nós estamos unidos em um só espírito, Pai, em favor deste menino. Abençoa com tua paz. Abençoe a família, Deus, em nome de Jesus. Amém. Diga: Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Nós estamos ministrando uma série de mensagens sobre dicas, orientações, como viver bem nesta vida,
como viver de acordo com a vontade de Deus. Evidentemente que nós estamos falando tudo dentro da Bíblia. E ai de mim se não o fizesse. Deus me livre de trazer qualquer palavra, qualquer conselho, qualquer direcionamento que não esteja alinhado às Sagradas Escrituras, que não esteja de acordo com a Santa Palavra de Deus. Na penúltima semana nós falamos que quando Deus criou este universo, Ele o criou com liberdade para que acontecessem acasos, para que acontecessem acidentes, para que acontecessem calamidades. Se Deus não tivesse criado esse universo com essas possibilidades, essas coisas não aconteceriam. Na última semana nós falamos que nem todas as intervenções de Deus são por merecimento nosso. Deus me abençoa, mas não é porque eu o amo, é porque Ele ama a mim. Deus realiza milagres na minha vida, Deus realiza milagres na tua vida, não é porque você ama a Ele, mas é porque Ele ama você. João 15:16, não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, antes eu vos escolhi a vós outros. Então, não é o fato de eu amar a Deus, não é por isso que Ele me abençoa, não é porque eu amo que Ele faz milagre na minha vida. Ele me ama independentemente de qualquer coisa. Ele me ama incondicionalmente, diga glória a Deus. E hoje eu quero pensar um pouquinho com você sobre as ausências de Deus. Ausências de Deus entre aspas. Todo mundo sabe que nosso Deus não é um Deus ausente. Por favor, não vá me entender mal. Mas eu quero falar de certos momentos em nossa vida que temos uma sensação de que Deus fugiu. Deus não está perto mais. É exatamente isso que o salmista está dizendo na palavra que você leu comigo. Ele está clamando a Deus, por que Deus não ouve, por que Deus se ausentou, por que Deus não atende mais. E eventualmente nós também passamos por experiências assim, sensações assim, que Deus está longe de nós. Agora, queridos, uma coisa é importante saber, essas ausências de Deus, ou seja, essas sensações de ausência de Deus, não tem por objetivo nos punir, não tem por objetivo nos amaldiçoar, não tem por objetivo nos disciplinar. Quem é que nunca passou por uma situação assim? Quem é que nunca passou por uma experiência assim, de sentir a ausência divina? Uma sensação de que Deus está longe. Quem de nós nunca passou por um momento assim? Quando você orou, você clamou, mas parece que o teto era de bronze ou de aço, e a tua oração não passou do teto. Deus não respondeu, e veio aquela sensação de que Deus não está mais com você, que Deus está muito longe. Pastor, eu clamei, pastor, eu jejuei, eu orei, eu fiz campanhas. Queridos, todo mundo já passou por momentos assim, e parecia que Deus estava longe de nós. Até o Senhor Jesus passou por um momento assim, lá em Mateus capítulo 27, verso 46, quando o Senhor Jesus, agonizando no alto do Monte Calvário, pregado naquela rude cruz, clamou: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isso quer dizer:
meu Deus, por que me abandonaste? Naquele momento, Jesus estava sentindo a ausência do Pai, a falta do abraço do Pai, a falta do amor, do carinho do Pai, a falta do apoio, da proteção do Pai, porque naquele momento, todos os nossos pecados pesavam sobre os ombros de Jesus, e o Pai é tão puro, o Pai é tão santo, o Pai não pode nem mesmo ver o pecado, o Pai não poderia estar com seu Filho amado naquele momento. Amém? Todos nós passamos por momentos assim, parece que Deus está ausente, e muitas vezes é no leito de um hospital que Deus vai agir. Entendeu? Muitas vezes é no leito de uma UTI ou de uma CTI que Deus age. Muitas vezes é na antessala de um juiz que vai homologar o divórcio que Deus age, que Deus entra com a provisão, que Deus opera. Muitas vezes é quando nós percebemos que não adianta mais orar, e é nesse momento que Deus age. Muitas vezes é quando nós achamos que não adianta mais orar, que a nossa oração não está rendendo, que Deus não está ouvindo, e de repente, num momento desses, Deus age. Queridos, sabe qual é a coisa mais gloriosa que acontece na vida de um ser humano? Sabe qual é a coisa mais gloriosa que pode acontecer na vida de um ser humano? É ela se encontrar com Jesus, ela aceitar Jesus na sua vida. Glória a Deus. Essa é a coisa mais importante, mais sublime, é a coisa mais relevante que pode acontecer na vida do ser humano. Aceitar a Jesus Cristo como seu Senhor, enquanto a pessoa está viva, porque depois da morte, já era. É o que está dizendo o Salmo que você leu comigo. Será referida a tua bondade na sepultura? Será referida a tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas? E a tua justiça se manifesta na terra do esquecimento? Ou seja, na sepultura. Depois que o ser humano desce à sepultura, acabou tudo. Acabou a oportunidade em relação a conhecer Jesus, em relação a buscar a salvação, em relação a ter arrependimento. Acabou o louvor, acabou a oportunidade de salvação. É chamada região do silêncio. A única chance, a única oportunidade que uma pessoa tem de salvar a sua alma do inferno, do lago de fogo e enxofre, que queima eternamente. A única oportunidade é enquanto a pessoa está respirando, enquanto está viva neste mundo. Diga graças a Deus por ter tido essa oportunidade. Louvado seja Deus por ter tido essa chance. Aleluia! Diga glórias a Deus, porque tudo é para a glória de Deus. Amém, queridos? Essa é a coisa mais gloriosa que pode acontecer. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos, você pode anotar isso aí. Você pode escrever aí na cadernetinha da sua memória. Há muita gente sofrendo neste mundo, porque ainda não aceitou a Cristo Jesus como seu Senhor. Os salmistas muitas vezes falaram sobre essa sensação
da ausência de Deus, dessa experiência. Por exemplo, no Salmo 10, o Salmo 10 diz assim: por que te conservas longe? Por que te escondes nas horas de tribulação? Pensa comigo o seguinte: você acha que o salmista, ele sabia que Deus era um Deus presente ou não? Sim, claro que ele sabia. Mas ele está num momento tão terrível, ele está passando um momento tão horrendo, uma situação tão terrível na sua vida, que ele chega a ter a impressão que Deus está longe. Então ele diz: por que te conservas longe? Por que te escondes nas horas da minha tribulação? Ele sabe que Deus não é um Deus distante, ele sabe que Deus não se esconde, mas por conta do momento, por conta da situação dele, ele faz esse clamor. No Salmo 27, e este é um salmo de Davi, ele diz assim: não me escondas, Senhor, a tua face. Você acha que o rei Davi, o maior adorador da Bíblia, não sabia que o nosso Deus é um Deus sempre presente? Claro que ele sabia. Mas ele está vivendo um momento terrível, uma provação. Então ele diz: Senhor, não me escondas a tua face. O Salmo 44 diz assim: por que escondes a face e te esqueces da nossa miséria? Amados, não adianta. Todos nós, ou já passamos, ou estamos passando, ou iremos passar momentos assim, de sentirmos uma sensação de que Deus está longe, de que Deus se escondeu, de que Deus está distante, de que Deus não ouve mais a nós. Diga misericórdia, diga Senhor, me ajude. Mas eu preciso informar você que quando Deus permite isso na nossa vida, não é para nos punir. Quando Deus permite você passar por momentos assim, não é para te castigar. Diga graças a Deus. É para quê então, pastor? É para que possamos envolver a nossa humanidade na divindade dele. Glória a Deus. Mesmo sendo nós de uma natureza humana, fraca, mas quando Deus permite momentos assim, Ele o faz para nos permitir unir a nossa humanidade a Ele. Mesmo sendo nós de natureza humana fraca. Para isso, Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Glória a Deus. Quando Deus, o nosso Pai de amor, permite passarmos por momentos assim, é para que possamos exercitar a nossa fé. É para que possamos crescer na fé, dando o nosso melhor para Ele. Diga glória a Deus. É para você dar o teu melhor para Ele. Deus então sai de cena para que eu possa executar a minha parte. Deus sai de cena para que você possa realizar a tua parte. E saiba de uma coisa: na parte que você pode, Deus não se move 1 milímetro. Mas na parte que você não pode, Ele vai mover o céu e a terra, se for preciso, para te ajudar, para fazer por você. Glória a Deus. Glória a Deus. Naquilo que você pode, não se iluda, não espere Deus fazer. Aquilo que você pode é responsabilidade tua, é você quem tem que fazer.
Mas naquilo que você não dá conta, naquilo que você não consegue, se for preciso mover o céu inteiro, a terra inteira, Ele vai mover para fazer por você, porque Ele é um Deus que te ama. Graças a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Se não fosse assim, nós seríamos infantilizados por Deus. E Deus não quer que a gente seja criança. Pelo contrário, Ele quer que a gente cresça. 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala disso. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas quando me tornei homem, então eu deixei das coisas de menino. Assim também Deus deseja que nós cresçamos na graça, no conhecimento, na fé. Louvado seja Deus. Porque senão a gente vai ficar sempre menino espiritual. Qualquer coisinha, qualquer probleminha, a gente corre para Deus. Qualquer coisinha, a gente bate na porta de Deus. De repente são coisas que nós podemos e devemos fazer, mas aí ficamos clamando a Deus. Aquilo que você pode fazer, não se iluda, Deus não vai fazer por você. Mas naquilo que você não pode, Ele vai usar todo o poder para fazer por você. Por isso é que Deus sai muitas vezes de cena. É por isso que muitas vezes temos essa impressão, essa sensação de que Deus não está mais aqui, que Deus está longe. E nos sentimos sozinhos. Isso, porém, não significa que nós estamos abandonados. Por favor, não me interprete mal. O fato de você ter momentos de sensação de que Deus está longe, isso não significa que você foi abandonado por Ele. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu jamais te deixarei, nunca te abandonarei. Diga glória a Deus. Numa situação de emergência, Ele intervém. Numa situação de perigo, Ele intervém. Salmo 46, verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Glória a Deus, glória a Deus. Um outro ponto muito importante, uma outra dica muito importante também, é que nem toda prosperidade procede de Deus. Nem toda tribulação também não significa maldição. Entendeu? Nem toda prosperidade e nem toda tribulação significa que na prosperidade não significa que é Deus que está abençoando. Nem toda tribulação não significa que é Deus castigando. É muito importante distinguirmos bem uma coisa da outra. Tribulação não significa que Deus está castigando. Prosperidade não significa que Deus está abençoando. Você, e quem sabe, agora eu vou conjecturar um pouco, quem sabe,
Deus me colocou aqui diante de alguém, ou de várias pessoas, eu não sei, que estejam aí passando dias difíceis da sua vida. Quem sabe, são pessoas passando por momentos dramáticos na sua vida, na sua família. Quem sabe Deus me colocou diante de pessoas passando por desajustes, por tribulações, por pesares, por dores, por perdas. Não significa que Deus abandonou você. Amém? Por favor. Não significa que Deus abandonou você. Deus pulou fora do barco e deixou você sozinho. Por favor. Sabe qual é a nossa maior dúvida? Uma delas, né? Sabe qual é uma das coisas que mais angustia o ser humano? E muitas vezes leva as pessoas a perguntarem, mas por que é que Deus muitas vezes não intervém? Por que é que Ele deixa certas coisas acontecer? Por que é que Deus, de repente, do nada, Ele tira a sua mão? Ele se afasta? Precisamos entender uma coisa. Deus não deseja intervir em todas as nossas circunstâncias. Amém? Deus não deseja intervir em todas as situações nossas. Para isso, Ele nos criou, conforme Gênesis 1:27, a sua imagem e a sua semelhança. Por isso Ele nos criou, segundo o salmista Davi, no Salmo 8 e nos versículos 4 e 5, Deus nos criou um pouquinho menor do que Deus. O que significa isso? Ser criado à imagem e semelhança de Deus. O que significa ser criado um pouco menor do que Deus? Significa que nós fomos criados dotados de atributos divinos. O que são atributos divinos? São características de Deus. Você possui características de Deus. Grave bem isso, entenda isso. Por exemplo, quais? Amor, perdão, compaixão, bondade. São qualidades de Deus, são características de Deus. Dotados em nós, fomos dotados desses dons. Você tem dons, você tem talentos, você tem virtudes, você tem qualidades. Você não é um robô, você não é uma máquina de aço, você é imagem e semelhança de Deus. Glória a Deus. Por isso tem muitas coisas que você pode fazer, que Deus criou você para fazer, para resolver. E se você não fizer, Ele não vai fazer, porque para isso Ele já criou você assim, a imagem dEle, semelhança dEle, um pouco menor dEle. Diga glória a Deus. Por isso Deus não deseja intervir em todas as nossas circunstâncias. Evidentemente que aquilo que é impossível a nós, a nossa natureza humana fraca, evidentemente que Ele não vai nos abandonar, Ele não vai deixar de fazer. Mas naquilo que nós podemos fazer, Deus não vai fazer. Diga graças a Deus.
Porque por que Deus não deseja intervir em todas as nossas circunstâncias? Para que a gente não fique achando que se Ele interviu na minha vida, Ele tem que intervir na vida de outro, de todo mundo. E se Ele interviu na vida de todo mundo, Ele terá que intervir na minha vida também. Ele terá que, por justiça, se Ele mexeu na vida de todos, por justiça Ele terá que mexer na minha também. Para que eu não fique achando isso, para que eu não fique pensando assim. Se Ele mexeu na minha vida, eu vou pensar então que Ele tem que mexer na vida do vizinho também. Se mexeu na vida do meu vizinho, por que não mexeu na vida daquele que está lá na prisão, um presidiário? Ou por que não mexeu na vida de um que está enfermo? De repente eu posso começar a pensar que Deus é obrigado a atender todos os meus pedidos. E Ele não tem obrigação de fazer todas as minhas vontades. Ele não é obrigado a ouvir e atender a todos os meus pedidos. De repente eu posso começar a questionar Deus, por que Ele não age na vida das criancinhas famintas, morrendo de fome na África. De repente eu posso começar a questionar Deus, por que Ele não intervém na vida dos que estão morrendo com Covid-19. Entenderam? Deus não pretende intervir em todas as nossas circunstâncias. Amados, Deus é muito claro em sua palavra. Livro de Deuteronômio, capítulo 19, verso 30. Sabe o que Deus diz em sua palavra? Eis que eu te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Está lá na palavra, Deuteronômio 19, 30. Os céus e a terra são testemunhas que eu te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. O que Deus está dizendo com isso? O que significa propor? Apresentar. Eis que eu apresentei para você, coloquei diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Só que aí Deus aconselha: não escolha a morte, não escolha a maldição, escolha a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Amém. Em outras palavras, Deus está dizendo: olha, coloquei diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. O que é que você quer para a tua vida? Amados, se há uma coisa que Deus respeita, chama-se livre-arbítrio. Deus é tão maravilhoso que Ele respeita leis que Ele mesmo criou. Ele respeita as suas leis. Quanto mais quanto mais você, não devemos temer e obedecer aos seus mandamentos, se Ele respeita as leis que Ele criou. Por exemplo, Ele respeita o livre-arbítrio. Está aí, diante de você, a vida e a morte, a bênção e a maldição. O que é que você quer para você? Amados, chegará o tempo em que Deus vai intervir de ponta a ponta. Chegará o momento certo que Deus vai intervir em tudo. As intervenções de Deus serão radicais em todas as coisas. Chegará o momento certo, no tempo certo, no tempo determinado, porque a palavra de Deus diz para nós que Deus tem um tempo certo para cada coisa debaixo do céu.
Amém? Deus tem um tempo determinado para cada coisa. Está escrito em Eclesiastes, no capítulo 3. Diz assim a palavra de Deus: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de sorrir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Amém. Repita comigo, por favor. Eclesiastes, capítulo 3. Deus tem um tempo certo, determinado, para cada coisa debaixo do céu. Baixe sua cabeça, por favor, e vamos orar um pouco mais a Ele. Querido Deus, querido Pai, nós te amamos, nós te adoramos. Muito obrigado por essa reflexão tão simples e tão breve que nós fizemos da Tua palavra, que é tão maravilhosa, tão perfeita. A Tua palavra é o nosso alimento, é o nosso guia, é a nossa cura. Oh, aleluia, a Tua palavra é a nossa força. Pai Santo, nós temos experimentado Teu perdão em nossas vidas. Confessamos-te os nossos pecados, e Tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pai Santo, perdoa pelas vezes que sentimos sozinhos, sentimos como que se o Senhor tivesse longe, abandonado. Tenha misericórdia de nós. Pai Santo, nos humilhamos debaixo da Tua potente mão, para que no devido tempo o Senhor venha nos exaltar. Pai Santo, lançando sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque Tu tens cuidado de nós. Ó Deus, nós somos sóbrios, vigilantes, porque o nosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. E nós o resistimos firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre muitos dos nossos irmãos por esse mundo afora. Pai Santo, ajuda-nos na caminhada, fortalece-nos a cada dia, a cada manhã. Venha com Tua graça, com Teu poder, com Teu perdão, com a Tua bondade, com a Tua misericórdia. Sustenta-nos, ó Deus, abençoa-nos com a Tua paz, e nós tomaremos o cuidado de render a Ti, somente a Ti, ó Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, toda a honra, toda a glória, todo o poder e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus falou teu coração. Amém. Então nós vamos agora fazer a oração final. Você que está aqui no templo poderá vir à frente. Eu quero ungir você, eu quero orar por você. Você poderá fazer também a entrega do teu dízimo ou da tua oferta. Você que está em casa, você que está vendo pelo o culto, pelo vídeo, você pode fazer o seu dízimo, a sua oferta, através de uma transferência bancária, através do Pix. A conta da igreja é Caixa Econômica Federal,
agência 2881, operação 022 e conta número 50, dígito 4. Para fazer a oferta pelo Pix, o número do Pix é o CNPJ da igreja, 04 220 167 0001 19. Nós não deixaremos de orar e clamar a Deus que venha multiplicar abundantemente o teu dízimo e a tua oferta, e que Deus venha te curar e te abençoar mais e mais, em nome de Jesus. Amém? Fiquemos de pé, levantemos nossas mãos para Ele. Deus Santo, Deus Poderoso, muito obrigado por esse momento tão precioso que o Senhor preparou para nós nesta noite, do dia 1º de junho. Pai, nós entregamos a Ti esse mês de junho. Deus, nós oramos por Ribeirão Preto, estamos inseridos, ó Pai, nesse propósito de 21 dias pela cidade de Ribeirão Preto, quando entregaremos de presente para a cidade, no dia 19 de julho, aniversário da cidade, esses 21 dias de clamor, de oração pela cidade, por causa da ordem do Senhor, na Tua palavra, de orarmos pela cidade, para que haja paz nela, e havendo paz na cidade, nós também teremos paz. Abençoa, Deus, Ribeirão Preto, abençoe as autoridades, dá sabedoria e graça aos governantes, às autoridades dessa cidade, à polícia militar, à polícia civil, aos bombeiros. Visita, Deus, cada lar dessa cidade, visita, Deus, cada repartição pública. Abençoamos, ó Deus, em nome de Jesus. Visita os asilos, os hospitais, os presídios. Ó Deus, clamamos o Teu favor e a Tua misericórdia. Derrama da Tua glória sobre Ribeirão Preto e daremos a Ti a glória sempre, a honra, o poder e o louvor sempre, em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, agora e sempre. Amém. Glória a Deus.